tarde. Boa tarde mais uma vez. Vou fazer aqui a minha segunda live. Nós vamos fazer uma live aqui, estudo sobre as duas águias e da videira, com base em Ezequiel capítulo 17, com o tema Cristo, o renovo plantado por Deus, a verdadeira esperança em meio à infidelidade humana. Ezequiel capítulo 17, a parábola das duas águias e da videira. Os versículos 1 ao 22, mas eu vou ler apenas alguns versículos aqui. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, proponha um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel. Diga, assim diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, cheia de penas e de várias cores, veio do Líbano e levou a ponta de um cedro, arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes, na cidade de mercadores, e a deixou. Depois pegou uma semente da terra e a plantou num campo fértil. Pegou-a e a plantou junto a muitas águas, conforme se fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira de pouca altura, mas esparramada com os ramos virados para a águia e as raízes debaixo dela. Assim ela se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia, e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar onde estava plantada, para que a regasse. Ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos, dar frutos e ser excelente videira. Diga, assim diz o Senhor Deus: será que ela vai prosperar? Será que a primeira águia não lhe arrancará as raízes e não cortará o seu fruto, para que sequem todas as folhas de renovos? Não será necessária muita força, nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Mas mesmo assim, que esteja plantada, será que vai prosperar? Será que não vai secar rapidamente quando o vento leste tocar nela? No lugar onde está plantada secará? Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pergunte agora à casa rebelde: será que você não sabe o que significa isso? Diga, eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Bom, eu li até o versículo 12, ok? Mas vocês podem ler até o versículo 22. Não, até o versículo 24. E do versículo 22 ao 24 está uma promessa de restauração. Nós encontramos na Bíblia muitas metáforas, muitas analogias, muitas simbologias. E aqui quem vos está falando é o pastor Nelson Alves de Andrade. Já fiz uma live pela manhã, que foi maravilhosa, tinha quase 248 pessoas, e muitas pessoas compartilharam a live. Que você possa compartilhar essa aqui também, é um estudo muito profundo este aqui agora, e vamos falar sobre o assunto. O profeta Ezequiel, durante o exílio babilônico, daqui a pouco nós iremos falar sobre isso, utilizava parábolas e símbolos para transmitir mensagens de Deus ao povo. E no capítulo 17 de Ezequiel,
nós vemos aí, ele apresenta a parábola das duas águias e da videira, que ilustra o cenário político de Judá e suas alianças, e a infidelidade diante de Deus. As mensagens aqui apresentadas, nós temos uma mensagem central, que é a confiança em aliança humana e políticas, humanas e políticas, em vez de depender do Senhor, conduz a uma ruína. Mas a esperança messiânica, ela surgirá do renovo plantado por Deus. Estamos aqui na introdução. Vivemos em um mundo marcado por promessas, por alianças quebradas, instáveis e esperanças frustradas. A história de Israel no tempo do profeta Ezequiel não é diferente. Um povo que foi chamado para confiar em Deus, mas não preferiu colocar sua segurança em alianças humanas, mas que preferiu, disse não preferiu, né? Mas que preferiu colocar sua confiança em alianças humanas. No capítulo 17 de Ezequiel, nós encontramos a parábola dessas duas águias e da videira, onde Deus denuncia a infidelidade de Judá e revela o destino daqueles que confiam mais no homem do que no Senhor. No entanto, em meio ao anúncio de juízo, surge uma promessa gloriosa. Deus mesmo plantaria um renovo santo, que se tornaria uma grande árvore, oferecendo sombra, vida e esperança a todos os povos. Esse renovo é Cristo, o Messias, que veio para ser a verdadeira esperança em um mundo de fracassos e infidelidades. É o que nós vemos aqui no versículo 22 ao 24, uma promessa de restauração. Assim diz o Senhor Deus, também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro. Eu mesmo o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo, à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa, seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e o cumprirei. Então aqui nós vemos esse texto maravilhoso falando dessa restauração. Diante desse texto, nós somos convidados a refletir sobre uma verdade central. Cristo, o renovo plantado por Deus, é a única esperança segura para o homem e para as nações. Então vejam bem, eu coloquei aqui no tema, né? Cristo, o renovo plantado por Deus, a verdadeira esperança em meio à infidelidade humana. O capítulo 17 de Ezequiel é uma das passagens mais ricas em uma linguagem simbólica e profética. Vou aqui falar para vocês, nesse estudo, nesta palavra, sobre as duas águias e a videira de Ezequiel, como partes de introdução, contexto histórico, explicação do texto, as interpretações teológicas, as aplicações práticas, e iremos explicar cada situação. Vamos ao contexto histórico. Ezequiel profetiza na época do exílio babilônico, aproximadamente 593 antes de Cristo. O exílio babilônico, vejamos aqui o contexto histórico do exílio da Babilônia. O exílio babilônico aconteceu no século VI a.C., quando o reino de Judá foi derrotado pela Babilônia. Em 605 a.C., Nabucodonosor, ele começou a dominar Judá, levando alguns cativos, e dentre esses cativos estava
justamente Daniel e os seus amigos. Em 597 a.C., ocorreu uma segunda deportação, quando o rei Joaquim e a parte da elite de Jerusalém foram levados. Em 586 a.C., após a rebelião de Zedequias, Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, queimou o templo e levou a maior parte da população para o exílio. Assim, houve fases principais do exílio: 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. Quais foram as causas do exílio? A Bíblia apresenta as razões do exílio não apenas como eventos políticos, mas como juízo divino. A idolatria estava avassaladora, a idolatria era persistente. O povo se desviou de Deus adorando ídolos e deuses estrangeiros. Nós vemos isso em Ezequiel capítulo 7, versículo 30, Jeremias capítulo 7, versículo 30, e Ezequiel capítulo 8. Quando nós vemos o povo totalmente entregue à idolatria, adorando a deuses pagãos, a deuses que Deus não permitia que adorasse, porque Deus é único, absoluto. E Jeremias capítulo 7, o versículo 30, deixa eu ler este versículo aqui. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, assim diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo, que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, no vale de Ben-Nom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Então vocês observem que a idolatria era total. Havia uma infidelidade à aliança, desprezo pelos mandamentos e quebra dos compromissos com o Senhor. Nós vemos isso em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 ao 16. Eles quebrando esse pacto, quebrando a aliança, porque Deus é um Deus de pacto, um Deus de alianças. Porém, o seu povo estava em rebelião, estava entrando em uma rebelião muito forte. Aí nós vemos aqui a palavra do Senhor mostrando esta situação de rebelião do povo, quando nós vemos em 2 Crônicas 36, versículos 15 ao 16, o Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos meus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Observe aqui como estava a situação do povo. Também havia uma injustiça social muito grande, opressão aos pobres, corrupção dos líderes e exploração. Nós vemos em Isaías capítulo 1, versículo 1 ao 23, e Amós capítulo 5, versículo 11. Vejam que a sociedade estava realmente degradante, em uma situação muito cruel, em uma situação tenebrosa, muito conflito, muito pecado, muita rebelião. E aqui nós vemos então, a primeira grande águia representa Nabucodonosor, rei da Babilônia, que conquistou Jerusalém, levou cativos e estabeleceu um rei vassalo. A videira representa o reino de Judá, frágil e dependente. A segunda águia representa o Egito, para onde o rei de Judá buscou ajuda militar, quebrando a aliança com a Babilônia. A parábola, na verdade, denuncia a política de Zedequias, rei de Judá, que se revoltou contra a Babilônia, confiando no Egito, ao invés de confiar no Senhor,
ao invés de confiar em Deus. A primeira águia, Ezequiel 17, 3 a 6, é grande, poderosa, com asas longas e penas coloridas. Representa a Babilônia, que tirou o topo do cedro, que é o rei Joaquim, e levou para sua terra, colocando outro governador, Zedequias. A Babilônia é uma das cidades e reinos mais marcantes da história bíblica, tanto em sentido histórico, quanto no sentido profético e espiritual. Eu vou aqui mostrar para você. Origem da história da Babilônia. A Babilônia está ligada desde o início à rebelião humana contra Deus. Em Gênesis, no capítulo 11, nós encontramos a Torre de Babel, construída na planície de Siná, e ali os homens tentaram fazer um nome e chegar ao céu pela própria força, desobedecendo ao mandato divino de se espalhar pela terra. Mais tarde, essa região tornou-se a cidade de Babilônia, às margens do rio Eufrates, famosa por sua grandiosidade. Vejamos a Babilônia como império. No século VII a.C., sob Nabopolassar e depois seu filho Nabucodonosor II, a Babilônia tornou-se o maior império do mundo conhecido. Era famosa em sua arquitetura, os grandes jardins suspensos da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, muralhas imensas e poder militar. Em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou o povo de Judá para o exílio. Vejamos a Babilônia na Bíblia. Representa o poder humano que desafia a soberania de Deus. Foi usada por Deus como instrumento de juízo contra Judá. Jeremias capítulo 25 e o versículo 9. Aí nós vemos, pessoal, vamos ler aqui. Jeremias capítulo 25 e o versículo 9, que diz o seguinte: deixa eu encontrar aqui o versículo. O versículo 8 diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias ruínas perpétuas. Então vejam aqui que calamidade, né? Foi usada por Deus como instrumento de juízo contra Judá. Mas depois de cumprir esse papel, foi julgada e derrotada pelos persas em 539 a.C. Isso nós vemos no livro de Daniel, no capítulo 5. Agora vejamos a Babilônia simbólica. Nos profetas, ela é descrita como símbolo de arrogância, idolatria e violência. Isaías capítulo 13 a 14, Jeremias capítulo 50 ao capítulo 51. No Novo Testamento, especificamente no livro de Apocalipse, nós encontramos a Babilônia usada como figura do sistema mundano oposto contra Deus. Apocalipse capítulo 17 ao capítulo 18. E em Apocalipse ela aparece como a grande prostituta, mãe das abominações da terra, representando a corrupção espiritual, a idolatria e o luxo que engana as nações. Quais são as características da Babilônia?
orgulho e arrogância. Nabucodonosor, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Daniel capítulo 4, versículo 30. Idolatria, uma cidade cheia de templos e imagens a deuses pagãos. Oposição ao povo de Deus. Subjugou Jerusalém e tentou impor sua cultura sobre os judeus. Riqueza e poder. Um império esplêndido, mas que não temia ao Senhor. Juízo inevitável, apesar de toda a sua pompa, de toda a sua grandeza, de toda a sua glória, caiu da noite para o dia. Daniel capítulo 5, versículos 30 ao 31. E a queda de Babilônia, historicamente a Babilônia caiu diante dos Medo-Persas em 539 a.C., liderados por Ciro. Profeticamente, essa queda foi vista como juízo de Deus. Isaías capítulo 13, versículo 19, e Jeremias capítulo 51, versículo 17. E em Apocalipse capítulo 18, nós vemos a queda da grande Babilônia, que é celebrada como a vitória de Deus sobre o sistema do mundo. Que aplicações espirituais nós podemos fazer quanto a isso? Babilônia representa o mundo sem Deus. A cultura que exalta a si mesma, confia em riquezas e rejeita o Senhor, que é o que nós estamos vendo na época atual. Assim como os judeus foram chamados a permanecer fiéis em meio ao cativeiro babilônico, Daniel capítulo 1, versículo 8, nós somos chamados a viver uma vida de santidade, a uma vida consagrada, a uma vida de comunhão diante deste mundo tão cruel e tenebroso. A queda de Babilônia nos lembra que nenhum império, riqueza ou poder humano é eterno. Só o reino de Deus permanece. Grande é Deus, Ele é o dominador, Ele é o absoluto, Ele é o governador. E o cristão precisa decidir viver segundo os valores deste mundo, Babilônia, ou do reino de Deus, que é Sião. A Babilônia foi um império real e poderoso, mas a Bíblia usa como símbolo da arrogância humana e da oposição a Deus. Sua glória passou, mas a palavra de Deus, ela permanece. O fim da Babilônia é um aviso a todo o sistema que se ergue contra Deus, mas aqueles que confiam no Senhor prosperarão e viverão para sempre. Louvado seja Deus. Vejamos sobre a videira. Ezequiel 17, 6 a 8. Plantada em um terreno fértil, junto a muitas águas, deveria crescer moderadamente e produzir frutos. Esta videira é Judá, que poderia prosperar se permanecesse fiel no lugar em que foi colocada. Vejamos aqui a origem da tribo de Judá. Judá era um dos 12 filhos de Jacó. Gênesis capítulo 29, versículo 35. O nome Judá significa louvor. A tribo de Judá tornou-se uma das mais importantes em Israel, pois dela viriam a linhagem real e futuramente o Messias. O reino de Judá, depois da morte do rei Salomão, em 931 a.C., o reino de Israel foi dividido em dois. Reino do Norte, que é Israel, com 10 tribos, cuja capital é Samaria, em Samaria, e o Reino do Sul, Judá, formado principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim, tendo Jerusalém como capital. O reino de Judá tornou-se aproximadamente 931 a.C. até 586 a.C., quando foi destruído pela Babilônia. E qual a importância espiritual de Judá? Jerusalém estava em Judá, cidade santa, centro do culto e do templo.
uma dinastia davídica. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi da tribo de Judá. Nós vemos 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. E uma profecia messiânica. Jacó profetizou que Judá viria o cetro. Gênesis capítulo 49, versículo 10, apontando para Jesus Cristo. E também a importância do louvor a Deus. Judá simboliza adoração, pois o seu nome carrega a ideia de exaltação ao Senhor. A história de Judá. Durante séculos, Judá teve 2 reis, bons e maus. Alguns reis fiéis, como Ezequias e Josias, que trouxeram reformas espirituais naquela época. Outros reis, como Acais e Manassés, em sua primeira fase, mergulharam na idolatria, levando o povo à destruição, levando o povo à idolatria, levando o povo à decadência. Apesar de ter resistido mais tempo do que Israel, que é o reino do norte, Judá também caiu no pecado e foi levado ao exílio em 586 a.C. Vejamos Judá no exílio e pós-exílio. No exílio, Judá foi disciplinado por Deus, mas também purificado da idolatria. E ao retornar, já não praticava a idolatria como antes. Os judeus, nome derivado de Judá, passaram a valorizar ainda mais a lei e as promessas messiânicas. Aí nós temos aqui Judá e o Messias. Jesus Cristo nasceu da tribo de Judá. Mateus capítulo 1, versículo 2 ao 3, Hebreus capítulo 7, versículo 14. E ele é o cumprimento da promessa feita a Davi, que um descendente eterno no trono. Segundo Samuel 7 e versículo 16. Em Apocalipse capítulo 5 e o versículo 5, Cristo é chamado leão da tribo de Judá. Quais são as aplicações espirituais para isso? Judá significa louvor. Fomos chamados como Judá para viver em adoração constante ao Senhor, adorando o Senhor, louvando o Senhor. E a Bíblia diz que Deus está em busca de adoradores. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O cetro não se afastará de Judá. Em Cristo nós temos o verdadeiro rei que governa sobre nós eternamente. Exemplo de disciplina, a queda de Judá nos lembra que mesmo o povo escolhido, se afastando de Deus, sofre consequências. Portanto, nós não podemos nos afastar do Senhor, porque se nós não obedecermos ao Senhor, muitas maldições virão sobre as nossas vidas. E nessa aplicação espiritual, nós temos esperança de restauração. Assim como Judá foi restaurado sob o exílio, Deus também restaura a nossa vida quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos o nosso pecado. A Bíblia diz que este povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus as suas orações e sararei a sua terra. Judá é mais que uma tribo de Israel, é símbolo de louvor, de realeza e de esperança messiânica. Da linhagem de Judá nasceu Jesus, o leão poderoso que venceu e reina eternamente, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. E o reino de Judá caiu diante da Babilônia, mas o reino espiritual do leão da tribo de Judá jamais, aleluia, será destruído. Vejamos aqui sobre a segunda águia, Ezequiel 17, 7 a 10. Também poderosa, mas menor em destaque. Representa o Egito. O Egito é um dos países mais citados na Bíblia, com forte peso histórico,
teológico e também simbólico. Vejamos aqui o Egito na história bíblica. O Egito foi uma das civilizações mais antigas e poderosas do mundo antigo, às margens do rio Nilo. Tornou-se um dos maiores impérios da antiguidade, famoso por sua cultura, por seus exércitos e sua riqueza. Na Bíblia, o Egito aparece como lugar de refúgio, tanto aparece como lugar de refúgio quanto de opressão. O Egito como lugar de... Vejamos o Egito como lugar de refúgio. Abraão desceu ao Egito em tempo de fome. Gênesis capítulo 12 e o versículo 10. José foi vendido como escravo, mas Deus o exaltou e o fez governador do Egito, salvando muitas vidas. Gênesis capítulo 41 e versículo 41. Jacó e seus filhos encontraram abrigo no Egito em meio à fome. Gênesis capítulo 46, versículos 5 ao 7. Jesus Cristo, ainda criança, foi levado ao Egito para escapar da matança ordenada por Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 3 ao versículo 15. Agora vejamos o Egito como lugar de escravidão. O episódio mais marcante é a escravidão de Israel por mais de 400 anos. Êxodo, capítulo 1, versículo 8 ao 14, nós vemos aí a história da escravidão do povo de Deus. O Egito simboliza o poder que oprime o povo de Deus. Deus, com mão forte, libertou os israelitas através do Êxodo, mostrando seu poder sobre Faraó e sobre os deuses egípcios. Vejamos aí o Egito nos profetas. Os profetas muitas vezes alertaram o povo contra a tentação, ou contra a buscar alianças militares com o Egito, em vez de confiar no Senhor, em vez de confiar em Deus. Isaías capítulo 30, versículo 1 ao 3, Ezequiel capítulo 17 e o versículo 15. O Egito é apresentado como cana quebrada. Quem se apoia nele se fere. Isaías 36 e 6. Também foi alvo de juízos divinos por sua idolatria e arrogância. Ezequiel, capítulo 29 ao capítulo 32. Agora vejamos o Egito como símbolo espiritual. Mundo do pecado. O Egito é lembrado como lugar de escravidão espiritual, do qual Deus liberta o seu povo. Dependência humana simboliza a confiança em recursos humanos e em poderes humanos, em vez de confiar em Deus. Lembrando que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso. Libertação. A saída do Egito, Êxodo, é símbolo da salvação em Cristo, que nos tira da escravidão do Egito, da escravidão do pecado. Também representa julgamento de Deus. Mostra que nenhum poder terreno pode resistir à vontade de Deus. O Egito no plano de Deus, apesar de todo o passado, o Egito também aparece como alvo da promessa de salvação. Em Isaías capítulo 19, versículos 21 ao 25, Deus anuncia que o Egito um dia o adorará e será abençoado junto com Israel e a Assíria. Bendito seja o meu povo, o Egito, a obra das minhas mãos, e Israel a minha herança. Ou seja, até mesmo o Egito, que um dia oprimiu Israel, será alcançado pela graça divina. Que aplicação espiritual nós temos quanto a isso? Cuidado com o Egito espiritual. Não podemos voltar para a vida velha, para a escravidão do pecado. Êxodo 14, 11 ao 12. Não podemos
voltar à nossa velha maneira de viver, mas nós temos que prosseguir. Prossigo para o alvo que é Jesus. Não confie no Egito. Alianças humanas, recursos terrenos não substituem a confiança em Deus jamais. Nós devemos confiar no Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus nos liberta do Egito, assim como tirou Israel da escravidão. Cristo nos liberta do poder do pecado. O Egito também pode ser transformado. Deus pode restaurar até aqueles que foram opositores à fé. O Egito na Bíblia, portanto, é um país real, com grande poder histórico, mas também um símbolo espiritual, lugar de opressão, de idolatria, de falsa segurança. Porém, ao mesmo tempo, nós vemos aqui que o Egito pode ser alvo da misericórdia divina. Para nós, ele representa tudo aquilo de que Deus nos tirou. E contra o que precisamos vigiar para não voltarmos atrás. Para não voltarmos à escravidão espiritual. A videira estende suas raízes para esta segunda águia, buscando ajuda militar. Resultado, a videira será arrancada e destruída, pois dependeu de alianças humanas. A aplicação de Deus, a explicação aqui de Deus em Ezequiel 17, 11 ao 21. Zedequias quebrou o juramento feito em nome do Senhor, ao se rebelar contra Nabucodonosor. Isso é visto não apenas como desobediência política, mas também como uma rebelião espiritual contra Deus. O juízo será inevitável. Jerusalém cairia e Zedequias seria levado cativo. Agora, qual aí a esperança messiânica? Ezequiel 17, 22 a 24. Deus promete plantar um renovo do alto do cedro, que se tornará grande árvore. Esse renovo aponta para o Messias, Jesus Cristo, descendente de Davi, que reinará sobre todos os povos. Ao final, todas as árvores, nações, reconhecerão que só o Senhor exalta e abate. Só o Senhor é grande. Vejamos as interpretações teológicas, política e espiritualidade. O texto, capítulo 17 de Ezequiel, mostra-nos, o texto mostra que quebrar a aliança não é apenas um ato político, mas uma afronta à fidelidade de Deus. A videira dependente. Israel foi chamado para dar frutos a Deus, mas não buscou sustento, buscou sustento em outras nações. Não buscou sustento em Deus. Soberania divina, o Senhor controla todos os reinos, levanta reis e depõe reis. O Senhor está no comando, o Senhor está no controle de todas as situações. Aí nós temos Cristo como renovo. A profecia aponta para o Messias, a árvore plantada por Deus, que dá abrigo e vida a todos os povos. Aí nós temos algumas aplicações práticas, que é a fidelidade, assim como Zedequias falhou em guardar a sua palavra, devemos entender que a fidelidade a compromissos é também fidelidade diante de Deus. Confiança em Deus, não podemos colocar nossa esperança em alianças humanas, em riquezas ou estratégias políticas. O verdadeiro sustento vem do Senhor. Aí nós temos aí juízo e esperança. O pecado traz sérias consequências, mas Deus reserva uma promessa de restauração em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus veio o ministério da reconciliação. Cristo, o renovo.
Ele é a árvore de vida que dá abrigo, paz e sustento a todos que nele confiam. E nós estamos chegando aqui à nossa conclusão, e a parábola das duas águias e da videira ensina que alianças humanas sem direção de Deus resultam em fracassos, mas o Senhor é soberano sobre as nações e cumpre com seus propósitos. Apesar da infidelidade de Judá, a esperança messiânica ela foi preservada. O renovo plantado por Deus, que é Cristo, trouxe a restauração eterna. E Deus é soberano em todas as nações. Tanto Babilônia quanto Egito foram usados como instrumentos nas mãos de Deus. Ele levanta e derruba reinos. Deixa eu ver aqui, que alguém escreveu aí, o nosso Deus é tão grande que o mal, deixa eu ver, que o mal para agir, nós temos que pedir permissão. É isso aí, meu amigo, meu querido. Obrigado pela contribuição aí. Ele levanta e derruba reinos, mostrando que nenhum poder humano pode resistir ao seu governo eterno. E a infidelidade humana traz juízo. Judá caiu porque confiou em alianças humanas e não permaneceu fiel a Deus. O exílio da Babilônia foi consequência da idolatria, da rebeldia contra o Senhor. Da mesma forma, quando nós buscamos o Egito ou Babilônia, quando buscamos o mundo, quando buscamos os recursos humanos através do pecado, em vez de confiar em Deus, inevitavelmente colheremos frustrações. O Egito e a Babilônia, como símbolos espirituais, o Egito representa a escravidão do pecado e a falsa segurança que o mundo oferece. A Babilônia simboliza o orgulho humano, a idolatria, a exposição organizada contra Deus. Ambos caíram, mostrando que tudo que se opõe ao Senhor é passageiro e será destruído. Aí nós temos aí Judá e a promessa messiânica. Mesmo em meio ao juízo, Deus preservou sua promessa que da tribo de Judá nasceria o Messias. E o renovo de Ezequiel, capítulo 17, aponta diretamente para Cristo, o leão da tribo de Judá, que reina para sempre. Aí nós temos aí a nossa esperança em Cristo. O exílio mostrou a disciplina de Deus, mas também revelou a esperança da restauração. Em Jesus temos a libertação definitiva do Egito espiritual e a vitória sobre a Babilônia deste mundo. Ele é o verdadeiro renovo, a árvore que dá vida e abrigo para todos que neles confiam. E na conclusão geral aqui, os acontecimentos históricos de Judá, Babilônia e Egito não são apenas fatos antigos, mas lições espirituais atemporais. O Senhor nos mostra que a confiança deve estar somente nele, 100%, nunca em alianças humanas. O pecado leva-nos ao cativeiro, mas a graça nos conduz à libertação. Cristo, o renovo da linhagem de Judá, é a única esperança segura diante da instabilidade dos reinos humanos. E aí, querido, o tema que eu falei aqui, que eu expliquei para vocês, e eu achei ótimo, achei maravilhoso, estudo sobre as duas águias e da videira em Ezequiel 17, tendo como tema Cristo, o renovo plantado por Deus, a verdadeira esperança em meio à infidelidade humana. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nosso Deus é tremendo, Ele é poderoso, Ele nos dá sabedoria para explicarmos a sua palavra.
E aqui nós vemos, na realidade, no capítulo 17, versículo 22, que eu já li, né, mas fala uma promessa de restauração. E o versículo 24 diz: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa, seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei. As promessas do Senhor são leais, são verdadeiras, e nós glorificamos a Deus por essa explanação desta palavra aqui tão gloriosa, que você possa assistir outras vezes, possa estudar sobre isso e possa viver uma vida de confiança completamente no Senhor. Aí aqui nós temos referências bíblicas fundamentais: Ezequiel 17, parábola das duas águias e da videira, 2 Reis 24 ao 25, 2 Crônicas 36, queda de Judá, início do exílio, Jeremias capítulo 25, capítulo 29, capítulo 50 ao 51, profecias sobre Babilônia e o cativeiro, Isaías capítulo 13 ao 14, capítulo 19, capítulo 30 ao 31, juízo contra Babilônia e Egito, Daniel capítulo 1 ao capítulo 6, vida no exílio e soberania de Deus sobre os reinos, Neemias e Esdras, retorno do exílio, Apocalipse capítulo 19, capítulo 17 ao capítulo 18, a grande Babilônia como figura espiritual do mundo ímpio, e muitos comentários bíblicos e dicionários que eu busquei aqui, referências, obras específicas sobre história e contexto, Bragg John, História de Israel, clássico acadêmico, Fielkestian, Israel, Silberman, a Bíblia desenterrada, dados arqueológicos, Paul Johnson, História dos Judeus, Roland de Vaux, Instituições de Israel Antigo, temas teológicos e simbólicos, Eichhorn, Wader, Teologia do Antigo Testamento, von Red Gerhard, Teologia do Antigo Testamento, N.T. Wright, A Bíblia e o Futuro de Deus para a Compreensão da Esperança Messiânica, Apocalipse, comentário de George Eldon Ladd, sobre Babilônia espiritual, e algumas sugestões para estudos devocionais e sermões. Eu tenho aqui Hernandes Dias Lopes, comentários e séries de pregação, Warren Wiersbe, mais simples e prático, para estudo acadêmico aprofundado, John Bragg, História de Israel, von Wescherov, Teologia do Antigo Testamento, e com uma bibliografia simples, bem prática para estudo devocional, mensagens e sermões. Nós temos Bíblia de Estudo Almeida, SBB, CPAD, Bíblia de Estudo NVI, Editora Vida, Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, e esses fazem parte de contextos históricos, de mapas e referências. Alguns comentários bíblicos, Mateus Henry, comentário bíblico completo, Warren Wiersbe, comentário bíblico expositivo do Antigo e Novo Testamento, Hernandes Dias Lopes, comentários de cada livro da Bíblia, série completa, linguagem clara e pastoral, e dicionários bíblicos, enciclopédias, livros de apoio do pregador, vários livros aqui. Nós fizemos uma pesquisa, Warren Wiersbe, C.R. Byrne, cada livro da Bíblia com aplicações práticas, exemplo Bear Reverentian, sobre Isaías, Hernandes Dias Lopes, também uma série de sermões expositivos, Russell Shedd, Teologia do Antigo Testamento, resumida e prática. Então aí, pessoal, eu trouxe para vocês uma palavra muito poderosa, uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Eu agradeço a todos vocês que seguiram aí o nosso estudo, a nossa palestra. É a primeira vez que eu estou pregando esta palavra. Fiz uma pesquisa, fiz um apanhado para pregar sobre isso, e numa oportunidade vou pregar na igreja quando me derem oportunidade. Eu agradeço a todos vocês
que nos seguiram aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a todos de uma forma especial. E às 5 horas, gente, nós temos a nossa oração, nós temos uma campanha de oração, alcançando a minha bênção. Um beijo carinhoso para todos vocês.